você que está nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai YouTube impulsionar. distribui. Paulo Melo, muito obrigado. Eu já vou começar o programa pedindo, nós somos de Guaba, temos pessoas que assistem de São Pedro, Cabo Frio, Saquarema, como o próprio senhor de lá. Vou pedir para que o senhor... Araruama também, né? Araruama também. Vou pedir para que o senhor se apresente, diga para quem está assistindo a gente quem é Paulo Melo. Tenho 60, eu sou Paulo Melo, fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Me elegi, ou melhor, concorri a primeira vez a deputado em 1986, não obtive sucesso. Voltei para Saquarema e fui vereador com 394 votos, ganhei por 1 voto. Em 1990 eu me elegi a primeira vez pelo PSDB. Em 1994 eu me reelegi, tive 8 mil na primeira, 11 mil na segunda, 66 mil votos na terceira, Caraca. 89 mil votos na quarta, 109 mil votos na quinta, 121 mil votos na sexta e 125 mil votos na sétima. Presidi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fui líder de 3 governos e fui governador interino por 23 dias no Estado do Rio de Janeiro. Sua relação de Saquarema, o senhor nasceu em Saquarema, a vida toda de lá? Eu sou filho de uma parteira, do servente de pedreiro, pescador, de uma parteira. A família da minha mãe, todas as mulheres eram parteiras. Eu nasci em Saquarema, comecei a trabalhar em Saquarema, vendendo doce, picolé, pastéis, né, para ajudar no sustento da minha família, e saí de Saquarema quando ia completar 12 anos de idade, sozinho, sem rumo, para ir para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. Caramba, 12 anos de idade foi para o Rio. 12 anos de idade. Morei no Rio de Janeiro 3 anos e meio nas ruas do Rio de Janeiro. Aí me alfabetizei aos 17 anos pelo Mobral, tenho a 5ª série primária, não tive mais, não tinha tempo, tinha que cuidar da família, tinha que optar, ou estudava, cuidava da família, casei com uma mulher do Rio, tenho 3 filhos, né? Ela faleceu muito nova, fiquei viúvo com 23 anos de idade, minha mulher com 22 anos de idade faleceu, tem 3 filhos com ela, 7 netos e 3 bisnetos. Sou casado com Franciane, que foi prefeita de Saquarema, é deputada estadual pelo 2º mandato. Com ela eu tenho um filho de 34 anos de idade, Yuri. Então, tanto tempo em Saquarema, você enraizado lá, o que você tem para dizer assim, olha, Saquarema tem de único isso aqui? Eu acho que Saquarema tem de único em Saquarema é a bondade dos mais humildes. A minha mãe, e tiro isso pela minha mãe, é impressionante a bondade das pessoas. É impressionante como as pessoas se solidarizam, como as pessoas se dividem, como as pessoas se ajudam. Eu acho que é uma cidade que, por mais que tenha crescido, por mais que tenha dinheiro, por mais que seja administrada por um ditadorzinho, né? Porque a mulher deixa ele ser ditador, ainda é uma cidade que guarda as suas peculiaridades, de uma cidade, sabe, interiorana, de uma cidade aprazível, de uma cidade acolhedora. Como que foi migrar para a vida política? Porque você tinha o seu trabalho, você contou que teve o seu trabalho, foi para o Rio, tentou a vida para o Rio, mas voltou para Saquarema. Na realidade, a morte da minha mulher é que me impulsionou a fazer algumas coisas. Eu era novo, 3 filhos para cuidar. A minha mulher morreu com um filho meu. Então era uma situação bem difícil, né? bem penosa. Aí a gente tinha que preencher a cabeça com alguma coisa. Eu comecei a militar em movimentos sociais. Eu fundei um movimento social chamado SOS Criança. A gente trabalhava com menores de rua. E um dia eu entrei, estava tendo, se eu não me engano, o 2º ou 3º encontro nacional de meninas e meninos de rua. Eu entrei e estava se discutindo qual era o sentimento, como era o psíquico de uma pessoa que tinha deixado as ruas e que vivia nas ruas. Eu achei uma extrema bobalhada. Eu tinha vindo de lá e eu comecei a discutir. E aí me perguntaram qual era a minha área. Eu entendi, como eu te falei, eu ainda não tinha ido para o Mobral ali. Como era a minha, ou melhor, já tinha ido para o Mobral ali, né? Já tinha aprendido algumas coisas, mas muito pouco. Perguntaram qual é a minha área, eu disse assim, Botafogo. Eu vivi em Botafogo, no centro da cidade, mas não, qual a sua área de formação? Eu falei, sou o produto que vocês estão discutindo. Discutindo o produto e eu não concordo com vocês. E aí ficou, depois do evento, o Cola Grossa me chamou para ser candidato a deputado. Eu gostei de você. Aí saiu
e apontou para a Assembleia Legislativa. Eu não conhecia, não sabia que a Assembleia era ali, apesar de já ter uma certa idade, eu nunca fui ligado à política. Aí ele falou assim, sabe o que é aquela ali? Eu falei, sei, eu dormi muito ali embaixo da marquisa daquele prédio ali. Ele falou assim, ali é a Assembleia, para onde você vai? E aí eu fui candidato, em 1986. Primeira vez pelo PTR, Partido Trabalhista Renovador, 28103. Para prometer muitas coisas, eu vou lembrar a vocês que o número é 28103. E eu vim para Saquarema. Mas vim, não entendia nada de política. Comecei meu programa e disse assim, vocês se lembram do jovem Paulo Melo, que vendia sonhos e cocadas pelas ruas da cidade? Ele está de volta. Não para vender sonhos, para realizar os seus sonhos. Então, eu tive lá 4.000 votos. Caramba. Na primeira tentativa. Mas política só tem uma porta. Não tem porta de saída. E a política é uma coisa que contagia. E eu fui contagiado, como tantas outras pessoas são contagiadas. E aí voltei para Saquarema, ficando mais vindo de Saquarema para ser candidato a vereador. Fui candidato a vereador, tive, como falei, 394 votos, com um candidato azarão, que não tinha condição de ganhar. E foi vindo um senhor simples pra caramba, sem cultura, sem saber, sabia muito pouco, só soletrar, mas que eu queria ser vice-prefeito. Briguei, tinha um controle do partido, já ia ser vice-prefeito. Estava tudo certo. Aí ele me chamou no canto e falou assim, eu vou dizer uma coisa, o vice se ganhar já não manda nada, se perder muito mesmo. Vereador, meu filho, vereador pode caçar um prefeito, olha o poder do vereador, eu fui ser vereador. Ali abriu as portas. Né? Eu ganhei a eleição, o prefeito tinha 11 vereadores do seu lado e 2 de oposição. Eu era um dos políticos de oposição ao prefeito. Eu fiz descer a Câmara para se explicar 3 vezes. Caramba! Entendeu? Eu sempre aprendi o seguinte, se você quer ser policial, a primeira coisa que você tem que aprender é manusear uma arma e saber qual é o seu comportamento com ela na mão. Se você quer ser política, a primeira coisa que você tem que fazer é ler as leis do regimento e a lei orgânica ou a Constituição. Foi isso que eu fiz como vereador. Então dava um trabalhinho, um certo trabalho. E tem gente que fala assim, não dá para ser oposição sozinho, não dá nada, é melhor não dar. E depois houve um evento muito traumático na Câmara, que foram os vereadores querendo tomar uma grana para aprovar um projeto, e eu fiquei fora, não quis nem conversar, e aí o empresário, na hora de dar o dinheiro, gravou todo mundo. O prefeito era meio louco, se tornou meu grande amigo, ele pegou a fita dessa gravação, e aí um dia eu estou numa inauguração, ele mete a mão no espelho, ele tinha fama de violento, aí meteu a mão no espelho, eu falei, e apaguei. Eu falei assim, o que foi? Ele falou, quero te pedir desculpa. Aí botou a fita, eu falei, prefeito, presta atenção, não tem que me meter, não. Mas o senhor tem 11 vereadores. Fez 11 vereadores, então ele falou, mas está um da oposição que eu odeio, então eu vou botar a fita. Botou, e tentaram caçar ele. Entraram com uma representação baseada no Decreto-Lei 201, perdão, que é o Decreto-Lei de Crime de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, abriram um processo para caçar o prefeito e eu fui ser o advogado de defesa dele. Caramba! Quando tudo terminou, eu consegui que o presidente depois retirasse, e quando terminou ele me chamou um dia lá no gabinete e falou assim, seu sonho é ser deputado, nem pensava mais em ser deputado. Eu tenho compromisso com um deputado, José Sebastião de Castro, que foi prefeito de Conceição de Macabu. Eu tenho esse compromisso com ele, mas eu não posso deixar de te ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir todo o meu governo para vocês dois. Quem vocês conquistarem, leva. Aí o meu maior adversário político hoje de Saquarema foi o cara que me ajudou. Por isso que eu sei o seguinte, eu sou da premissa, sabe, da gratidão. Hoje o meu grande adversário político em Saquarema, um cara ruim, a gente apelida às vezes até ele de anticristo, ruim. Ah, meu Deus! Mas eu devo gratidão a ele. Depois eu elegi, porque com 2 eleições ele perdeu. Eu disse que eu só sairia do lado dele quando ele fosse prefeito. E 2 eleições ele ganhou. Eu dei toda a estrutura. Então eu tenho gratidão. Se ele não tem, é problema dele. Porque eu só pude ajudá-lo porque eu me tornei deputado. Eu só me tornei deputado porque ele também participou para ajudar. Você tocou num assunto interessante.
com a questão da arrecadação, as cidades estão crescendo. Não quero dizer que todas estão se desenvolvendo, mas crescendo, inchando. Muitas pessoas migrando do centro do Rio de Janeiro mesmo para o interior, e por haver um crescimento desordenado, acaba vindo junto com isso moradores em situação de rua, você tem uma violência que acaba migrando para o interior também. Você acha que talvez um pouco um pé no freio e crescer com um pouco mais de responsabilidade seria interessante para esses municípios, já que da região do Leste? Em primeiro lugar, esses municípios têm que pensar numa coisa, na geração de emprego. Isso é o número 1. Não adianta ter um município rico com uma população pobre. Isso é uma incongruência danada. Você tem um município rico, Saquarema, por exemplo, é rico com uma população pobre. Sabe, você vê os jovens não tendo nenhuma oportunidade de emprego. Entendeu? Então, não adianta você fazer programas sociais e colocar esses programas sociais anunciados em outros municípios, porque você tem uma pretensão de galgar um posto mais alto na política, ser um deputado federal, aí você sai patrocinando a sua imagem através de seus programas sociais, que você vai atrair gente necessitada, e não tem que culpar essas pessoas. É porque nunca ninguém viveu nas ruas, nunca ninguém passou fome para saber o que é a necessidade. Eu passei, não sei o que é a necessidade. Entendeu? Ele tira o seu lado humano, sabe? Você perde, muitas das vezes você perde o rumo, entendeu? Você passa a não entender e a ter posições, sabe, que são antagônicas ao seu próprio caráter. Essas pessoas vêm para aqui esperando receber um benefício. Para que eu digo, eu estou de uma forma genérica. Aí chega lá, não recebe, não tem nem dinheiro para voltar. Saquarema tem uma população de rua que nunca teve. Tem gente dormindo embaixo da ponte, que nunca aconteceu. Não só em Saquarema. Por que esses, sabe, qual é o fomento que está se dando com royalties de petróleo? Sabe, qual é a empresa que nós estamos atraindo? Qual é o incentivo que está fornecendo para que empresas gerem empregos nos nossos municípios? Olha, Cabo Frio é a prova inequívoca, cabal, do que a irresponsabilidade com o uso dos royalties pode fazer. Cabo Frio teve show até de Roberto Carlos na praia. Você acha que muita coisa aqui na região dos lagos ainda está atrasado por causa de vaidade de prefeito? Eu não sei se é por causa de vaidade, eu não gosto de entrar nisso não. Eu acho que é o seguinte, as pessoas entram, se encastelam. Isso é normal. Olha, a coisa mais difícil do mundo é administrar o poder. Vou te contar uma história, que é contra mim. Eu, quando me tornei deputado, teve um jogo do Vasco no estádio do Boa Vista. Eu estava há um mês como deputado. Tinha ganho a carteira, estava todo bobo com a carteira no bolso. E eu tinha uma moto Teneré. Nossa! E eu fui passar, o guarda não me deixou, o policial não me deixou. E eu comecei a discutir com ele. Olha, ele tinha todo o direito de ter me dado uma coronhada, até ter me dado um tiro. E realmente eu fui extremamente deselegante, besta, prepotente. Quando terminou, ele disse para mim assim: o senhor acredita em Deus? Eu falei assim: acredito muito, mas quem te deu? Tu é padre? Aquela extremamente grosseiro. Aí ele virou e disse assim: então, agradece a ele. O senhor é parado lá na frente, aí ele me apontou na frente, eu vi o policial que era, que tinha fama de matador. E que era brabo mesmo. Eu disse assim: se fosse ele que tivesse parado, você já estava no chão. Aquilo me deu uma tremedeira, eu fui para casa, pensando na besteira que eu fiz, peguei minha carteira, botei no fogo, queimei, nunca mais usei carteira. Estabeleci que jamais eu teria um comportamento daquele. E nunca mais tive. Nunca mais dei carteira, nunca mais fiz nada. Você comete um erro, porque administrar o poder é uma coisa muito complicada. E eu consegui administrar, sabe? Quem frequenta a minha casa são as pessoas que trabalham comigo, principalmente os que trabalhavam em obras comigo. Entendeu? Os meus amigos são as pessoas mais simples que vivem no meu cotidiano da minha vida, sabe? Isso eu consegui me formatar muito, muito bem para isso. E graças a Deus, eu acho que foi isso que me deu condição de você, sabe, ter passado por esse processo todo que eu passei e na continuidade da minha vida política. Eu tive 7 mandatos, aconteceu o que aconteceu comigo e minha mulher está com o 2º mandato. Então, se você for contar, 9 mandatos direto, com de vereador 10 mandatos. Eu me sinto um pouco, não proprietário, mas copartícipe do mandato da minha mulher. Claro. Apesar de que você, para ser um bom vendedor, tem que ter um bom produto. Entrar para as nossas
polêmicas. Aqui em Guaba... Hoje tem pouca. Hoje tem pouco. Aqui em Guaba Grande, até pouco tempo atrás, se tivesse no momento, tá chegando o cafezinho. Até pouco tempo atrás, se você chegasse numa época de campanha, eu falasse assim, pô, Renato, tira uma foto comigo aqui pra gente botar lá no Facebook, tirava. Só que se você tivesse vinculado ao político, essa foto aqui podia custar o emprego. A famosa perseguição. Portaria, o que for, o direito que a pessoa tivesse na prefeitura. Eu quero saber o seguinte. Matrícula dos filhos na escola. Ouvi dizer por aí, a gente fez algumas pesquisas, que há alguma coisa do tipo parecida a pessoas ligadas com você. Olha, esse cara aqui é de Paulo Melo, não tira a foto dele, não deixa ele participar do governo. Isso acontece ainda em Saquarema? Eu vou dizer para você, com muita simplicidade. Quem fez o hospital regional foi o governador Marcelo Alencar, mas quem brigando inclusive, saindo no cacete com os secretários dele para que construísse o hospital, fui eu. E não escolhi Saquarema, não. Podia ter escolhido. Escolhi geograficamente uma região, um lugar centralizado. Escolhi Araruama. O prefeito era meu adversário. O prefeito era o Meira. Era meu adversário. Mas eu construí lá. Nós construímos o hospital lá. Né? Minha mulher construiu um hospital em Saquarema. Foi ela que construiu. O hospital pertence à prefeitura de Saquarema. O Hospital H. Lagos, que é estadual, que era um hospital de trauma, ortopedia, e hoje é uma maternidade de alto risco. Eles demitiram todo mundo ligado a mim. Caramba. Todo mundo. Todos os meus parentes. Que não estavam lá por favor, não. Tá? Porque são boas. São bons, são boas pessoas. Demitiu todo mundo. Eu estava vendo, quando eu cheguei aqui com vocês, eu estava vendo o vídeo e tem uma menina em Saquarema chamada Natália. É uma ótima pediatra, todo mundo adora ela. Demitiram ela de todos os empregos que ela tem. Ela tinha 2 vínculos. Caramba. Pediatria. Lá qualquer foto, lá demite. Da médica ao lixeiro. Caramba. Tirou a foto Tem um do garoto chamado bigode. Gogó Rafael, a filha dele está até internada, é meu amigo, é parceiro, pessoa simples que frequenta a minha casa, é lixeiro. A gente via isso em Facebook. O pessoal falava assim, pô, demitiu fulano, fazer um trabalho de excelência. Às vezes tinha que ir até o prefeito para falar assim, readmite. Não é. Lá não readmite, nem adianta. Entendeu? Então, Saquarema ainda tem uma coisa pior, é que a mulher fica convidando todo mundo, a mulher que se diz prefeita, mas não exerce o cargo de prefeita, ela fica dizendo que ela convidando as mulheres, tá, para se empoderarem. Empoderar a mulher, empoderei eu, que quando eu podia ser prefeito, eu lancei Franciane. Verdade. Você quer empoderar. Eu podia ser eu. Minha esposa aí. Ela não, ela só foi candidata porque ele foi tornado inelegível e teve que mudar e botou para ela. Ela só foi candidata à eleição porque ele continua inelegível. Qual a segunda opção? Segunda opção. Não falta de opção, né? Falta. Aí ela fala empoderar e ela deixa um homem. Ela empoderou 2 homens. O ex-marido e o atual namorado. É quem manda na prefeitura de Saquarema. Meu Deus. Estou falando aqui. É quem manda na prefeitura. E são esses homens que mandam as mulheres que ela defende embora. Mãe, às vezes, arrimo de família. Não tem menor consideração, não tem sentimento. A política você tem que fazer com a inteligência, mas sem perder o coração. Entendeu? Agora vamos falar aqui do seu primeiro mandato, lá para 1990. 1990. Seu primeiro mandato de deputado, eu li que o senhor denunciou um grupo de extermínio de menores. No primeiro mandato eu não fiz nada. Não. Sinceridade também é uma marca, né? A política não é diferente de nenhuma outra atividade humana. Sabe? Você primeiro tem que aprender. A não ser os políticos que dão sorte, mas é por outros motivos. Mas para fazer política tem que aprender. Então o primeiro mandato foi um mandato de construção. Eu fui aprendendo a fazer as coisas, né? E aí eu fiz, a única coisa que eu fiz no meu primeiro mandato foi exatamente uma comissão parlamentar de inquérito que apurou extermínio de crianças e adolescentes na Baixada. Foi esse aí. Aí o senhor denunciou, inclusive, chegou a usar colete à prova de bala. Tem uma história mais engraçada. Conta pra gente. Guaba Grande. Aqui em Guaba? Aqui em Guaba Grande. Eu vim aqui, estava tendo a emancipação de Guaba e teve um grande comício, o Hugo me convidou, um grande comício com os prefeitos de cidades emancipadas. E vieram alguns prefeitos da Baixada. Um que eu tinha denunciado na Câmara dos Comuns da Inglaterra. Porque eu fui à Anistia Internacional,
Eu fui a campo por causa desse meu trabalho. Teve repercussão internacional. Aí, pô, ele apertou a minha mão, me apresentaram, apertou a minha mão e começou a apertar a minha mão assim. Eu olhei, meu irmão, ele tava com um trabuco na cintura. Quando ele soltou minha mão, saí correndo, pulei um muro, cachorro, porra. Fiquei desesperado, pulei outro muro, caí dentro de uma caixa d'água aberta e vim embora. Peguei o carro aqui. Isso aqui em Iguaba? Isso aqui em Iguaba. Você vê, é isso. Eu tive tentativa de assassinato. Caramba, bicho. Deu no meu primeiro mandato. Mas deu tudo certo. Denunciei. Deu tudo certo. Maiores matadores da Baixada, que eram patrocinados por juízes e desembargadores. Entendeu? E por Associação Comercial de Duque de Caxias. E sozinho? Para denunciar, quem botou a cara fui eu. Caramba. Então, se você perguntar, você vê, foi um mandato que eu não fiz nada, mas foi o meu melhor mandato. Chegou cheio de pressão. Já chegou nessa, pô? Foi um mandato que eu não fiz nada, não sei, mas foi o meu melhor mandato, mas eu não consegui construir nada. O senhor teve uma participação muito importante na eleição da sua esposa. Queria que o senhor contasse a história das cartas. Não, lá dentro é o seguinte, eu precisava. Na realidade, a política é um patrimônio. Né? O que você fez, o legado. Você acha, não importa que se uma pessoa tenha ligado e tenha lembrado de um feito, isso para mim já é o bastante. Isso prova que você não veio aqui apenas para ler jornal, comer e dormir. Você veio com um propósito maior. Então, eu quando estava lá, eu pensava muito. Eu nunca pensei em besteira. Eu aceitei a minha condição, acreditava, porque eu me conheço. Eu sabia que uma hora esse relógio, os ponteiros iam se encontrar. Porque Deus fez um mundo redondo, porque se fosse quadrado, os canalhas se escondiam nos cantos. Então, uma hora você vai se encontrar. Entendeu? Então, eu sabia que tinha uma hora. E eu fiquei pensando o seguinte, o que eu tenho? Eu chamei minha mulher um dia, numa visita dela, ela quase surtou, porque ela não queria, de jeito nenhum. Eu disse, ela falou, a gente não vai se eleger, Paulo, você viu o que aconteceu com você, você está na televisão. Eu falei, a gente vai se eleger porque as pessoas me conhecem. Então, eu só não sabia como, mas parece que um dia eu acordei sabendo como. Né? Peguei um papel e comecei a escrever cartas. As cartas sempre tinham o mesmo teor. Né? Era um teor não de cobrança, mas de apaziguamento espiritual e de demonstração do que eu fiz. Eu me lembro que a carta dizia mais ou menos assim, você lembra quando você entrou no meu gabinete e falou da sua cidade, do sonho que você tinha em transformar a sua cidade, de como você precisava de ter um deputado? Naquele momento eu me incorporei a você e a sua cidade passou a ser a minha cidade e os seus sonhos passaram a ser os meus sonhos. Eu hoje vivo um pesadelo e mais do que nunca preciso que alguém sonhe por mim. É por isso que quando você me procurou, nunca teve nenhum tipo de oferta que não fosse o sonho das pessoas. E hoje eu venho te pedir para tirar do meu pesadelo, me ajudando a realizar o sonho de eleger minha mulher deputada estadual. E fui mandando para todo mundo, né? Mais ou menos assim. Fui mandando para todo mundo e fui tendo resposta. Aí minha mulher teve 50 mil votos. 50 mil votos na cartinha, irmão. Na cartinha. 50 mil votos. Se você me perguntasse hoje, se eu tivesse a condição de não tê-la colocado lá na Assembleia, eu não a teria colocado, mas eu acho que, porque é uma desgaste, é uma coisa de desgaste de vida, é um desgaste pessoal também, né, porque é muita politicagem, mas era a única pessoa que podia, e que foi provado que tem, assimilar e colher frutos daquilo, porque que a gente veio, que ela já tinha sido prefeita e a gente sempre esteve junto nessa parceria e as pessoas sabiam disso.